Bem, galera, eu sou o professor Enori Carelli e nesse vídeo nós vamos falar sobre o diagrama de Hasse de uma relação de ordem e os elementos notáveis de um conjunto determinado por essa relação. Nós já sabemos que uma relação de ordem é uma relação que apresenta as propriedades reflexiva, antissimétrica e transitiva. E a relação x divide y apresenta essas três propriedades, por isso ela é uma relação de ordem. E a relação de ordem pode ser parcial ou total, e a relação x divide y é uma relação parcial, e no diagrama nós vamos dizer qual é a razão que ela apresenta esta ordenação. Então, para obter a relação de ordem, nós vamos dispor os elementos do conjunto E, assim como está representado neste slide, e agora vamos ligar por uma flecha ao elemento que é dividido pelo seu predecessor. Por exemplo, o 1 divide o 2 e o 1 divide o 3. Então, com uma flecha indicamos que 1 divide o 2 e também que 1 divide o 3. Agora, o 3 divide o 9, então, pela propriedade transitiva, nós vamos dizer que 1 divide o 3 e o 3 divide o 9, então o 1 divide o 9. Também o 3 divide o 6, e pela propriedade transitiva, o 1 divide o 3, o 3 divide o 6, então o 1 divide o 6. Agora o 2 divide o 4 e o 2 divide o 6. Então, repetindo mais uma vez, pela propriedade transitiva, o 1 divide o 2 divide o 6, então o 1 também divide o 6. Agora, o 4 divide o 12 e o 6 também divide o 12. Mas aqui pela propriedade transitiva, o 2 divide o 6 e o 6 divide o 12, então o 2 também divide o 12. Na sequência, o 12 divide o 24 e o 12 divide o 36. Continuando, o 9 divide o 18, o 6 divide o 18 e o 18 divide o 36. Falamos da propriedade transitiva, agora a reflexiva é que o 9 divide ele mesmo, o 18 divide ele mesmo, assim por diante. E a antissimétrica diz que se o número, por exemplo, se o número 6 divide o 12 e o 6 divide o 12, ela não se efetiva, porque só ocorre isso quando o primeiro divide o segundo e o segundo divide o primeiro, então eles devem ser iguais. Aqui um diagrama de Hasse mostrado como se fosse uma máquina de vendas. Então vamos ver aqui o M, que tem uma moeda, que representa a moeda, o T, que representa o chá em caixa, o B, que representa balas doces, o R, refri, o S, a saída, o C, o café, A, açúcar, L, leite, e P, chá preto, e O, também uma saída. Então, a pessoa chega e põe a moeda no M, digamos que ela queira café e sem açúcar. Então, aperta no café, aqui nessa saída vem o café. Se ela quer café com açúcar, põe a moeda, aperta café, aperta açúcar e recebe o café. Quer café com leite e açúcar? Põe a moeda, aperta café, aperta no leite, aperta no açúcar e recebe o café. Por outro lado, se ela tem interesse no refrigerante, põe a moeda, aperta no R, que é o refrigerante, e nesta saída recebe o refrigerante. A mesma coisa ocorre com balas, chá ou com o chá preto. Se elas têm interesse. Aqui o chá preto não tem opção de estar com açúcar. Esse diagrama de Hasse representa uma ordenação parcial sobre um conjunto. Bom, agora vamos ver quem são os elementos notáveis de um conjunto. Suponhamos que a gente tem um conjunto E que é parcialmente ordenado pela relação, aqui vamos pôr menor ou igual, mas com um símbolo diferente do convencional, porque não necessariamente os elementos têm necessidade de ser menor ou igual. A ordenação deles é dada pela posição e indicada pela flecha no diagrama de Hasse. E vamos tomar um subconjunto não vazio que esteja contido no E. Então, vamos apresentar os seguintes elementos notáveis, majorantes do conjunto A. Nós vamos dizer que um elemento alfa pertencente ao conjunto E
ele é majorante ou elemento superior do A se todo x pertencente ao A estiver abaixo dele ou, na pior das hipóteses, igual. Em outras palavras, qualquer elemento A pertencente ao E é tal que todos os elementos de A são precedentes ou iguais ao alfa pertencente ao E. Vejamos aqui nesse conjunto. O conjunto E tem os elementos A, B, C, D, E, F, G, H, I. O conjunto A tem os elementos B, D, E. Nós representamos aqui no diagrama de As o conjunto A em vermelho para ser mais fácil de verificar. Então, todos os elementos do E que são superiores ou iguais ao A, apenas o G e o I. Por que o H não é maior? Porque ele é apenas só superior ao E, ele não é superior ao D. Então, os majorantes do conjunto A, nesta ordenação, são os elementos G e I. Agora, minorantes do conjunto A. Então, um elemento A pertencente ao E é denominado elemento inferior ou minorante se para todo x pertencente a A, esse x for maior que o alfa. Em outras palavras, o elemento minorante é qualquer elemento alfa, tal que todos os elementos de A são sucessores ou iguais a esse elemento pertencente ao E. Aqui no exemplo, que é o mesmo conjunto de antes, então, os minorantes são o B, porque ele é o elemento que é menor ou igual a qualquer elemento do A, do conjunto A, e o Azinho, que é um elemento que é menor que qualquer elemento do B. O C não é minorante porque ele está apenas menor do que o E. A gente fala menor, mas devido à posição do elemento no conjunto. A flecha é que indica quem é maior e quem é menor. O máximo de A também é o elemento notável do conjunto A. Então, um elemento beta pertencente ao conjunto A é denominado máximo de A se para todo x pertencente ao conjunto A tem-se que o x é menor do que esse beta. Em outras palavras, é o elemento beta pertencente ao conjunto A tal que todos os elementos de A são precedentes ou iguais ao beta. Então, por exemplo, no caso do diagrama de As do conjunto, que nós temos o A sendo o B, D, E, esse conjunto não tem máximo, porque não tem nenhum elemento que seja superior a todos os elementos do A pertencente ao conjunto A. O D só é superior ao B e o E só é superior ao B. Então, não tem ninguém que seja superior simultaneamente ao D e ao E, por isso ele não tem máximo. Então, nós, abrindo um parênteses, dizemos que esse conjunto tem uma ordem parcial porque ela não é total. Total seria um elemento relacionado com o outro em linha vertical e não em ramos como está escrito ou como está representado nesse diagrama. Outro elemento notável é o mínimo de A. Nós vamos dizer que o elemento beta pertencente ao conjunto A é denominado o elemento mínimo de A se para todo x pertencente ao A tem-se que o x é maior ou igual a esse beta. Em outras palavras, é o elemento de A tal que todos os elementos de A sejam sucessores ou iguais a esse beta. Então, por exemplo, aqui no conjunto formado pelos elementos B, D e E, o B ele é precedente do D e do E e dele mesmo, e pertence ao A. Então, ele é o mínimo de A. A diferença entre os elementos majorantes e minorantes, máximo e mínimo, é que os dois primeiros podem ser elementos fora do A, enquanto que o máximo e o mínimo, obrigatoriamente, devem ser elementos que pertencem ao conjunto A. Agora, o supremo do A. Observe na definição, um elemento S pertencente ao E, isto é, ele não tem necessidade de pertencer ao A, é denominado supremo ou extremo superior de A, e denotado por sup de A, se ele for o menor de todos os majorantes do A. Então, lembram que os majorantes do A eram G e o I? Então, o menor de todos os majorantes é o G.
por isso ele é denominado supremo do conjunto A. Ínfimo do conjunto A. Então, por semelhança, nós vamos dizer que um elemento S pertencente ao conjunto E, vejam que ele não tem necessidade de pertencer ao conjunto A, será denominado ínfimo de A ou extremo inferior do A, se ele for maior ou maior de todos os minorantes do A. Então, nesse caso aqui, os minorantes eram o B e o A pequeno, o A minúsculo. No caso, o B é o maior dos minorantes, então ele será denominado ínfimo do A. Mais dois elementos notáveis são maximais e minimais. Então, os maximais de A. Um elemento epsilon pertencente ao conjunto A é denominado elemento maximal de A se para todo x pertencente ao A tal que esse epsilon está relacionado com o x, implica que ele é igual ao x. Se há apenas um maximal, ele é o máximo do conjunto A. Em outras palavras, todo elemento pertencente ao A que não tem sucessor será denominado maximal. No caso aqui, o D não tem sucessor dentro do A. E o E também não tem sucessor dentro do A. Por isso, eles serão denominados maximais do conjunto A. E, finalmente, o último elemento notável que nós temos são os minimais do conjunto A. Então, um elemento delta pertencente ao conjunto A é denominado minimal do A se para todo x tal que o delta esteja relacionado com o x, implica que o delta é igual a x. Se há apenas um minimal, ele é o mínimo do conjunto. Em outras palavras, todo elemento epsilon pertencente ao conjunto A ele é minimal se ele não tem predecessor em A. Observem que o maximal e o minimal devem ser elementos do A. E aqui no diagrama que nós temos, então o B é o único elemento que ele precede todos os elementos do A e pertence ao A. Então ele é denominado minimal do A. Vamos ver o exemplo em que o conjunto E é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E o conjunto A é formado pelos elementos 4, 5 e 6. Então, a ordem é dada pelo diagrama de Assia que é representado, e é uma ordem parcial, porque não é em linha vertical a ordenação. Então, os elementos notáveis desse conjunto são os seguintes. Os majorantes do conjunto A são o 3, o 2 e o 1. O 3 é majorante porque ele é sucessor de qualquer elemento de A. O 2 também é majorante porque o 3 é sucessor do 5 e do 4, e o 2 é sucessor do 3, então pela propriedade transitiva ele sucede o 4 e o 5, e a mesma coisa ocorre com o número 1. Os minorantes são 6, 7, 8, 9 e 12. Por que razão? O menor elemento pertencente ao conjunto do A é o 6. Então, ele precede qualquer elemento do A, exceto ele mesmo. Por essa razão, ele é um minorante. O 12 precede o 6 e, pela propriedade transitiva, o 5 e o 4. A mesma coisa ocorre com o 7, que precede o 6 e, pela propriedade transitiva, o 5 e o 4. E o mesmo se aplica ao 8 e ao 9. Por isso, eles são minorantes. Agora, o A não tem máximo. Para ter máximo, era necessário que ocorresse um elemento em A que sucedesse a qualquer elemento pertencente ao A. Ocorre que o 3 é o primeiro majorante, ele sucede o 5 e o 4, mas não pertence ao conjunto A. Por isso, ele não pode ser máximo. Para o elemento ser máximo, é necessário que ele pertença ao conjunto. Já o conjunto A tem mínimo, e o mínimo é o 6, porque o mínimo igual a 6 é o elemento que precede a qualquer elemento de A e pertence ao conjunto. Não tem ninguém menor do que ele dentro do conjunto. Por essa razão, ele é o mínimo.
Agora, o sup de A é o 3. O 3 é sup de A porque ele é o menor dos majorantes. O majorante não precisa pertencer ao conjunto A. Por outro lado, o ínfimo do A é o 6, porque ele é o maior dos minorantes. E também o ínfimo não precisa pertencer ao conjunto A. Quem precisa pertencer são os elementos máximo e mínimo, obrigatoriamente, e depois os maximais e minimais. Então, o 4 e o 5 são maximais. O 4 é um maximal porque na linha de sucessão ele sucede o 6 e mais ninguém. O 5 sucede o 6 e mais ninguém. Portanto, o 4 e 5 são sucessores. Como um não é sucessor do outro, eles não podem ser denominados máximos e, dessa razão, eles são chamados maximais. Já o 6 é o menor elemento pertencente ao conjunto e ele é o mínimo, e também quando o conjunto tem mínimo, o mínimo e o minimal são iguais. Nesse caso, temos então o minimal igual a 6. Agora vamos considerar o conjunto E com os mesmos elementos, apenas que o conjunto A vai ter os elementos 4, 5, 6, 7 e 12. E a ordem parcial é dada pelo diagrama de Hasse, como aqui está desenhado. Então vamos olhar. Os majorantes desse conjunto A são os elementos 3, 2 e 1. O 3 é majorante porque ele é o elemento que sucede a qualquer elemento de A, e o 1 e o 2 sucedem o 3, então pela propriedade transitiva eles sucedem a qualquer elemento de A. Já o A não tem minorantes, porque o 2 ele precede o 6, mas não precede o 7. Da mesma forma, o 7 precede o 6, mas não precede o 12. Então, eles são os menores elementos de A que pertencem ao conjunto, mas eles não sucedem qualquer elemento, ou o menor elemento de A. Eles não possuem um predecessor. O A não tem máximo, porque o máximo é um elemento que deve pertencer ao conjunto A, e no caso aqui ele tem os majorantes, que são 3, 1 e o 2, e não pertencem ao conjunto. Também não tem mínimo, porque para ter um mínimo deveria ter um elemento pertencente ao A que precedesse o 2 e o 7. Agora ele tem sup, porque o sup é o menor dos majorantes. Os majorantes são 3, 2 e 1. E o menor deles na ordenação é o 3. Não tem ínfimo, porque ele não possui o menor ele não possui minorantes, então não tem o maior dos minorantes. Agora ele tem maximais. O 4 e o 5 são maximais, porque eles são, dentro da ordem parcial, os maiores elementos de A, mas eles nenhum deles sucede todos os elementos do A. O 4 sucede o 6, o 5 sucede o 6, mas nenhum deles sucede o outro. Do mesmo modo, o 12 e o 7 são minimais, porque eles não têm um elemento do conjunto pertencente ao A menor do que ele. Eles não têm mínimo. Quando não tem mínimo, tem minimais. O último exemplo que nós vamos ver é o mesmo conjunto, porém o diagrama de Hasse agora ele possui essa configuração. O conjunto A tem os elementos 3, 4, 5, 6 e 7 dispostos dentro do diagrama, e vamos começar com os majorantes. Os majorantes, no caso, são 3, 2 e 1. Observe que agora o 3, que é o majorante, ele pertence ao conjunto A. O minorante é o 7, só tem o 7 porque é o único elemento que precede qualquer elemento de A e ele mesmo. O máximo de A é o 3, no caso aqui o 3 é o maior elemento do A, ele sucede a todos os elementos de A e pertence ao A, então ele é o máximo. O mínimo é o 7, porque ele
precede a todos os elementos de A e ele é o último elemento do A a preceder alguém e pertence para o A, então ele é mínimo. O sup do A é o 3, porque o sup é o menor dos majorantes e o menor dos majorantes é o 3. O ínfimo do A é o 7, porque ele é o maior dos minorantes. Só existe ele como minorante, então ele é o maior deles. O 3 é o maximal, porque ele é o elemento do A que sucede a todos os elementos. E ele é único. Então, por essa razão, quando o maximal é único, ele é igual ao máximo. Do mesmo modo, o 7 é o minimal e também é único, então ele é igual ao mínimo. Com esse vídeo, nós tivemos a intenção de apresentar ao estudante o diagrama de Hasse de uma ordenação parcial de um conjunto e com seus elementos notáveis, majorantes, minorantes, máximo, mínimo, sup, ínfimo, maximal e minimal. Nós esperamos que isso tenha sido esclarecedor, visto que este assunto é muito importante na área da computação, principalmente quando o estudante for ter contato com alguns diagramas denominados reticulares. Até outra oportunidade.